Aula Investimento em Capital de Giro, parte 6, NIG e Planejamento Financeiro. Apenas para recordar e resumir um pouco o que nós vimos até aqui, nós estamos em decisões de investimentos, nós temos investimentos em ativos fixos, em ativos de longo prazo. E nesta aula nós estamos enfatizando os investimentos em capital de giro, ou seja, em ativos de curto prazo. Muitas vezes os empreendedores, as empresas, pensam muito em avaliar o investimento em ativo fixo e esquecem do investimento em capital de giro, onde a necessidade de análise é tão importante quanto a necessidade de análise dos investimentos em ativos fixos. E como que nós analisamos os investimentos em capital de giro? Olha, é analisar a necessidade de investimento em giro, ou seja, o planejamento da necessidade do investimento em giro é o que interessa para se fazer o quê? Um bom planejamento, uma boa análise de investimento. Investimento global em ativo fixo e em capital de giro. Bom, e a necessidade de investimento em giro? Nós vimos agora há pouco que ela depende de duas variáveis básicas: a atividade econômica e o ciclo operacional. Voltando um pouquinho no que nós vimos na parte 5 da aula, a necessidade de investimento em giro, nós temos aqui o ativo circulante cíclico. Aqui apenas as principais contas. O ativo circulante cíclico, duplicatas a receber, estoques, passivo circulante cíclico, duplicatas a pagar. Olha, essas contas dependem de quê? De ciclo operacional, de prazos operacionais e do nível da atividade, do volume de atividade da empresa. Vendas, custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida, compras e aqui os prazos operacionais. Prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamento de fornecedor. O investimento em giro, o que a empresa precisa se preparar para investimento em giro, aparece aqui na NIG, a necessidade que ela tem de investir em giro, que depende, mais uma vez, do ciclo operacional, expresso aqui nesses prazos operacionais, e depende também do quê? Do volume de atividades. Se a empresa planeja um determinado projeto, ela tem que planejar o quê? O seu nível de atividade, ela tem que entender os seus prazos operacionais. Qualquer alteração no nível de atividade ou nos prazos operacionais impacta a necessidade de investimento em giro. E pode ser que as empresas ainda tenham o quê? Uma combinação de quê? De prazo e de volume de atividade. Diferentes momentos da economia impactam em diferentes prazos operacionais. Por exemplo, um momento de crise, muitas vezes os prazos operacionais se estendem e a empresa aumenta o quê? A necessidade de investimento em giro. Apenas para trazer um exemplo. Volume de atividades. Cresce a atividade da empresa, cresce a necessidade de investimento em giro. E assim sucessivamente. Aqui um pouco do detalhamento disto, não precisamos passar, praticamente já mencionei. E aqui voltando um pouco lá na parte 5, apenas para reforçar. Vejam sempre, aqui está a necessidade de se investir em giro. E o CCL deve ser visto como o quê? Como uma fonte de recursos para financiar essa necessidade de investimento em giro. E mais uma vez, para reforçar também, porque nós já vimos, nós temos aqui o investimento em giro, ele é visto pela NIG, pela necessidade de investimento em giro. Aqui nós temos a fórmula básica.
Se nós temos aqui uma necessidade de investimento em giro, a fonte adequada para financiar essa necessidade é o CCL. Do contrário, nós temos o quê? Se nós temos necessidade de investir em giro, não temos CCL, teremos um impacto negativo no saldo de tesouraria. Por isso que nós olhamos as fontes de financiamento. Se uma empresa tem necessidade de investir em giro, ela pode contar com autofinanciamento, financiamento de longo prazo, capital próprio. Essas são as fontes adequadas. Essas fontes aumentam o CCL. Logo, elas não trazem impacto no saldo de tesouraria. Se a empresa não tem essas fontes e recorre a passivo bancário de curto prazo, ela terá um reflexo, um impacto negativo no saldo de tesouraria. E quando a empresa usa passivo bancário, financiamentos de curto prazo, ela tem o quê? O risco de não renovação dessas fontes e o risco de financiar a taxas elevadas. Risco de não renovação, isso é uma realidade no mundo inteiro, e risco de financiamento a taxas elevadas é uma realidade em muitos países em desenvolvimento, ou países emergentes, e uma realidade muito presente no Brasil. Aqui, apenas para concluirmos e trazer um erro muito comum, e geralmente esse erro acontece muito com empresas, com empresários bem-sucedidos. Eles vão bem na atividade, querem crescer mais, têm um nível de confiança muito grande e eles planejam um pouco o quê? O crescimento da necessidade de investimento em giro. Muitos empresários crescem as suas atividades, muitas vezes para aproveitar a estrutura ociosa, para aproveitar oportunidades de comprar ativos fixos no mesmo ramo que ele está, e ele deixa para trás o quê? O planejamento da necessidade de investimento em giro. E muitas vezes ele entra nesses investimentos sem ter CCL, sem preparar o CCL adequadamente. Qual é a consequência? É recorrer ao sistema bancário. Muitas vezes esses empresários têm crédito bancário num primeiro momento, têm crédito bancário de curto prazo, eles financiam essa necessidade com esse crédito bancário de curto prazo, porém, esse crédito bancário de curto prazo traz, às vezes, taxas altas e risco de não renovação. Aqui os exercícios dessa aula, e com isto nós encerramos a aula Investimento em Capital de Giro